Oi, gente, nós estamos aqui na Coros, Avenida José Bonifácio, 2304. pertinho do Iguatemi, um espaço aqui muito legal que a gente vai apresentar para vocês aí no decorrer dos vídeos, né? E eu estou com a Rosa. Rosa é uma amiga que eu conheci na rede Mulheres que Decidem. E nós passamos pela formação recente, inclusive, e eu achei muito interessante a proposta de trabalho dela e eu gostaria de apresentar a Escola de Música da Rosa para vocês. Primeiro vamos falar um pouquinho da biografia dela. A Rosa, ela é formada em piano pelo Conservatório Musical Campinas, estudou também órgão popular, teclado, graduou-se em licenciatura em música pela UFSCar. Em São Paulo, ela morou por 9 anos e cursou piano popular no Clã, isso? Escola do Zimbo Trio. De volta a Campinas, em 93, ela abriu sua própria escola, que hoje chama-se a Coros Escola de Música, onde atua como diretora e professora. Em 95, ela desenvolveu, junto com a professora Suzel Mega de Oliveira, o método para teclado Music. Depois ela vai dizer pra gente o que é isso, esse método, certo? Então eu vou deixar um pouquinho a palavra com a Rosa aqui para vocês, para ela se apresentar. Rosa, seja muito bem-vinda ao quadro Roda de Saia, viu? Muito obrigada, Miriam, obrigada pelo convite. Foi um prazer imenso conhecê-la lá na nossa célula de Mulheres que Decidem, né? E conhecer também um pouco da sua história, da sua trajetória, foi muito gostoso. Que uma honra. Honra minha. Deixa eu só fazer uma correção. O método de teclado chama-se Music. Music. Isso. O nome é alemão. Ok. Isso. É um prazer imenso estar participando desse projeto, né? Como falei. E a minha vida, acho que desde que me conheço por gente, é dedicada à música. Eu comecei a estudar piano com 8 anos e eu me encantei com a música ainda muito pequenininha, eu me lembro talvez de 4, 5 anos, né? Meu contato com o instrumento, que na época era um órgão de fole, daqueles que você tem que pedalar para sair som, foi na igreja. Meus pais frequentavam uma igreja evangélica e eu me encantei com o instrumento. Então eu tenho na minha memória que eu chegava aos domingos na igreja e sempre que eu podia eu corria para perto do organista e ficava lá sentada ao lado dela, babando, olhando para as teclas, achando aquilo uma coisa linda, maravilhosa. Mas assim, nunca nem sonhei com a possibilidade de estudar música, porque minha família tinha poucos recursos, né? Eu não tinha nem ideia. Que idade você tinha? Né? Acredito que em torno de 5, 6 anos. Esse é o registro que eu tenho. Uhum. Quando eu tinha 8 anos, a minha mãe perguntou para mim se eu gostaria de estudar piano. E aí eu tenho uma lembrança muito grande disso, porque para mim foi uma alegria, uma satisfação, uma coisa inesperada e inimaginável, né? E aí eu falei que sim, que eu queria. Ela tinha uma amiga na época que também frequentava a igreja, que dava aulas. Então foi a minha primeira professora, Dona Iná. Me lembro dela muito Muita gente começa na igreja, né? Na igreja, muita gente. A igreja é um lugar muito propício, porque assim, a música é muito incentivada, né? E é muito usada, né? Aliás, independente da religião, a música é muito usada, né? Então, eu me lembro numa ocasião, nós estávamos numa reunião falando a respeito de música e aí me veio uma inspiração, assim, uma coisa de falar que, eu falei, gente, quando me perguntaram, né, chegaram a me questionar a respeito de música, por que a música, que nós cantamos, eu, meu filho, e na igreja também, sim, né? Meu filho começou a tocar por ocasião também do nosso envolvimento na igreja, né, teclado, e hoje toca violão. O Luca, meu afilhado também está na equipe, que é o Leonardo, também teclado e violão, né? E aí perguntaram o que a música representava, né? Fizeram essa pergunta para mim, o que a música representava, e eu assim, do nada, né? Eu falei assim, olha, eu acho que não tem nada mais próximo de Deus que a música. Nossa, eu concordo plenamente. Né? Eu acho que é tão divino, a música, ela transforma a gente de um jeito... o sentido, a emoção, você pode se alegrar, você pode se entristecer, você pode, né? O que a música realmente ela transforma a vida da gente. Sim. Né?
Desculpa, te cortei. Tem uma frase que a gente usou como slogan da escola durante muitos anos, que é: quando as palavras falham, a música fala. Que lindo! O autor da frase é americano, né? Então a frase original está em inglês, mas essa é a tradução. Quando as palavras falam, a música fala. E existem várias outras frases que falam sobre isso, né? Que a música, ela exprime através do som aquilo que não pode ser expresso em palavras, né? Então eu acho que a razão pela qual ela acaba proporcionando essa conexão tão forte com Deus, com o divino, com o espiritual, é porque ela atinge a nossa emoção de uma maneira muito forte, né? E eu já estou indo até para um outro rumo, mas porque eu começo a me empolgar, mas a música, eu acredito que ela é a única arte, ou ela é a única linguagem que é considerada de fato universal, porque o código musical, ele é o mesmo em qualquer lugar do planeta. Diferente de outras línguas, né? Que tem seu próprio código, que tem sua própria gramática, que tem sua própria pontuação e tudo mais, né? A música não. Ela tem o mesmo código em qualquer lugar. Então, uma partitura que eu leio aqui, né? Ela vai ser lida da mesma forma em qualquer lugar do planeta, né? Então, ela é considerada a arte mais completa, né? Ai, que lindo! E às vezes, quando eu falo isso, eu fico meio preocupada, porque, assim, todas as artes são maravilhosas, né? E eu respeito todas, e, assim, sou envolvida com outras também, né? E, ao falar isso, claro que eu não estou desmerecendo nenhuma outra, né? Mas a arte realmente é muito completa, né? E um pouquinho mais adiante eu quero até voltar nisso para falar sobre os benefícios da música. Mas voltando sobre a minha trajetória, eu comecei, então, a estudar piano com 8 anos, e nunca mais eu parei de tocar, e nunca mais eu parei de estudar também, né? Porque você tem que estar sempre estudando para você manter tudo, não só na questão da prática, que é uma coisa que eu já até faço pouco, né? Mas também pela questão de que, assim, a música está sempre em constante movimento, em constante aperfeiçoamento, e então sempre tem muitas coisas novas para você aprender, né? E daí eu tive uma vida dedicada à música, durante muitos anos, sempre focada na igreja, né? Mas aí eu fiz piano técnico no Conservatório Campinas, ainda aqui em Campinas eu estudei órgão popular. Depois eu me casei e fui morar em São Paulo. E lá eu continuei fazendo os cursos, fiz piano popular, mas sempre envolvida com a música. Eu toquei em várias bandas, eu toquei em muitos eventos, né? Com 13 anos eu comecei a tocar em casamentos, né? Também... Isso era fonte de renda para você? Com 15 anos começou a ser, porque eu comecei a dar aula, Tá. né? Com 15 anos eu comecei a dar aula, então daí eu comecei também a ter já meu dinheiro, né? Comecei a me sustentar, pelo menos em grande parte, com as aulas que eu dava, né? E sempre trabalhei com música de uma forma ou de outra, ou envolvida com a igreja, ou envolvida com os eventos, tocando e tudo mais, né? E em São Paulo, eu tive um convite para assumir a coordenação pedagógica de uma escola de música onde eu estava dando aula. E foi como coordenadora dessa escola que eu comecei a sonhar com a minha própria escola. Lá eu era bastante respeitada pelo meu trabalho, tinha até bastante liberdade, né? Bastante autonomia, mas não 100%, porque a escola não era minha. Então, de alguma forma, eu tinha que seguir ali, de alguma maneira, o direcionamento da diretora, da proprietária da escola. E depois de 9 anos, surgiu a ideia, assim, de tentar ter uma qualidade de vida melhor, né? E a ideia seria retornar para Campinas, porque minha família é toda daqui. Isso quando? Isso em 93. Tá. E a possibilidade de, vindo para cá, começar a minha própria escola e poder, então, fazer tudo aquilo que eu imaginava e tudo aquilo que eu acreditava. O meu objetivo maior com a escola era ter um ensino de música de qualidade. Porque hoje não é muito diferente, mas nessa época era mais complicado ainda. Todo mundo que estudava um pouquinho de música achava que podia sair dando aula.
E como coordenadora da escola, eu percebi que eu tinha uma equipe de professores que não estavam devidamente preparados para fazer o que estavam fazendo. Que muita gente começava a estudar, abandonava, muita gente não se preocupava com aquilo que ia buscar em termos de aprendizado, então não se preocupava em ter um bom professor ou uma boa escola, era aquela história assim, eu quero tocar, né? E aí começa a tocar e acha que tá bom, que tá legal e pode sair transmitindo conhecimento. Mas música é uma coisa séria, né? E um ensino ruim, um aprendizado ruim, ele traz prejuízos. E muitas vezes, se a gente está falando de criança, você acaba minando na criança o desejo e a vontade de estudar um instrumento, dependendo de como está sendo feito esse ensino, né? De como está sendo feito esse aprendizado. Então, assim, percebendo as muitas lacunas que existiam, né, e aí na questão do ensino da música, eu fui tendo cada vez mais desejo de ter a minha própria escola. Então, quando eu vim para Campinas, esse era o meu principal objetivo. Na verdade, quando eu vim para cá, eu não estava nem pensando na questão do negócio em si. Eu estava pensando que eu queria ter uma escola, logicamente que eu tinha meu trabalho em São Paulo como coordenadora, eu tinha uma renda e essa renda era importante para mim, né? Mas quando eu pensei na escola, não era esse o motivo principal. Era poder oferecer um ensino musical de qualidade. Então, a escola em Campinas nasceu inicialmente como escola de teclado e órgão, porque foi numa época em que estava tendo o boom do teclado, né? Os instrumentos começaram a entrar no Brasil, não era nem legalmente, né? A gente tinha muito instrumento que entrava por debaixo do pano. Os instrumentos eram acessíveis, então muita gente podia estudar, porque não era tão difícil de comprar, né? O teclado era um instrumento, ainda um pouquinho mais fácil de você ficar satisfeito rapidamente com o resultado do que o piano, né? Então a escola nasceu assim e foi assim por quase 2 anos. Eu tive um crescimento muito rápido no primeiro ano, assim, quando eu vim para cá eu fiz um estudo de ponto, qual que seria o melhor bairro para a gente começar, e enfim, depois de fazer algumas pesquisas, a gente optou pelo Bosque, então foi lá que a escola nasceu e lá eu fiquei por 2 anos, mas ela cresceu muito rápido e o lugar onde eu estava já não me acomodava mais. Assim como também foi surgindo a ideia de colocar outros instrumentos, porque a gente começou a ter procura, as pessoas iam lá, no lugar onde a escola estava, né, que não tinha outras escolas, as pessoas começaram a procurar outros instrumentos. Porque quando você vê escola de música, você imagina que tem mesmo uma diversidade, né, de instrumento, de atividade. E daí eu comecei, inicialmente eu coloquei só violão, que era um instrumento que bastante gente procurava. Fiquei 2 anos lá no Bosque, daí nos mudamos para o Cambuí, porque surgiu a oportunidade de um imóvel muito legal, de amigos que estavam se mudando para outra cidade, e era uma casa muito boa, né? E vindo para o Cambuí, aí a gente foi ampliando cada vez mais o leque, né? Aí a gente foi abrindo cada vez mais instrumentos, e o fato de estar em Campinas, que abriga a Unicamp, que já tinha na época o curso de música popular, facilitou muito a minha vida, né? Porque a Unicamp forma excelentes músicos e excelentes professores. Então, durante muito tempo, esse foi o nosso diferencial, né? Eu só contratava professores que tivessem uma formação. Hoje ainda é assim, eu continuo primando pela qualificação dos meus professores, né? A gente não trabalha com professores que não têm uma boa formação, de preferência que tenham tido uma graduação em alguma escola reconhecida, universidade, enfim. Mas o nosso principal diferencial hoje é o nosso espaço, a estrutura que a gente tem, que é uma estrutura que, além de oferecer salas bem equipadas, com instrumentos, com áudios de boa qualidade, a gente também frisa muito os eventos. A gente tem Você tem muitos eventos aqui? Sim. Aliás, gente, a sala aqui é maravilhosa, viu? Está à disposição. Eu acho assim muito, muito legal. Mesmo que vai além de uma questão de intimismo, né? Que seja para um espaço intimista, uma apresentação intimista, mas
o espaço. Quantas pessoas cabem aqui? 60 pessoas. 60 pessoas, espaço ótimo para reunião, inclusive. Também, né? Nós já tivemos muitas palestras aqui, não só na área de música, mas também outras, né? Palestras, workshops, mas esse espaço, ele nasceu principalmente com o objetivo de atender a demanda dos nossos alunos. Então, os alunos se apresentam aqui em saraus, em shows, enfim. Mas também a gente recebe músicos para fazerem shows aqui de Campinas e região. Então, é também um espaço que tem o objetivo de atender a necessidade que a gente tem em Campinas de lugares para que os nossos músicos possam se apresentar, porque Campinas tem músicos maravilhosos, né? Tem muitos talentos que precisam de oportunidade, que precisam de espaço. Então, esse era um sonho que nós conseguimos realizar há 5 anos, quando a gente veio para esse endereço. Deixa eu te fazer uma pergunta, ele está fora do script, né? Mas você, dentro dessa questão da música, você tem algum espaço de voluntariado ou não? Nós somos parceiros de uma ONG que fica no Jardim Florence, que chama Instituto Anelo. Instituto Anelo. Anelo. Que nasceu com essa proposta de ensinar música para as pessoas que não tivessem acesso. E hoje o Instituto tem 17 anos, acabou de completar, e nós somos parceiros do Instituto mais ou menos há 10 anos. Funciona então, onde o Instituto? No Jardim Florence 2. Tá. Então, nós oferecemos bolsas para os alunos que se destacam lá. Tem professores daqui que são voluntários lá. E essa sala também é usada por eles para qualquer necessidade que eles tenham. Parabéns. Reuniões, palestras, apresentação dos alunos, enfim. É um trabalho muito bonito que vale a pena conhecer, porque assim, é um exemplo. Me convida, quando tiver algum evento Com aqui certeza, dentro disso, me convida que eu vou fazer o maior gosto de vir, viu? Com certeza. E hoje a Coros, então, tem todos os instrumentos musicais, prática de banda, mais aulas coletivas de estruturação musical, violão em grupo, canto em grupo e musicalização infantil a partir de 8 meses. Olha, me fala Então foi crescendo, crescendo e aí hoje a gente atua em todas as áreas da música. Eu me lembro que você fez a Rosa fez uma apresentação pra gente lá na Rede Mulheres que Decidem, foi maravilhoso, né? E você, quando você mencionou essa questão de música mesmo, né, para crianças, né, para bebês, e aí ficou todo mundo falando, como assim música para bebê, né? Bebê superdotado vai sair tocando? Não, então explica pra gente qual que é a proposta. A música, aí já falando um pouquinho sobre os benefícios da música, ela atua em todas as áreas do nosso corpo, né? A gente falou um pouquinho da emoção, mas ela é importante para a coordenação, ela é importante para a concentração, ela é importante para ativar a memória, ela é importante para melhorar as nossas habilidades cognitivas. Então, esse trabalho é que é feito com os bebês a partir de 8 meses, através de exercícios, de dinâmicas em grupo, porque a musicalização para bebês é sempre feita em grupo, são aulas coletivas, e a partir de 8 meses vai até 6 anos, né? Dividido por faixa etária, sempre de 2 em 2 anos. Então, através das dinâmicas que envolvem instrumentinhos de banda, que envolve canto, que envolve expressão corporal, a professora vai trabalhando a questão do ritmo da melodia, da harmonia. Então, desde cedo ele vai sendo sensibilizado, o bebê vai sendo sensibilizado e vai se preparando para depois, futuramente, se ele se interessar, continuar ou iniciar o aprendizado de um instrumento musical ou de cantar. Então, as crianças que participam das aulas de musicalização infantil, elas apresentam muito mais facilidade na escola, do aprendizado de outras disciplinas, né? E uma facilidade muito maior para depois aprender um instrumento musical. Mas a gente recebe muitas crianças que vêm por indicação do terapeuta, porque precisam melhorar a sociabilização, porque precisam melhorar a concentração, porque precisam melhorar a atenção, porque precisam melhorar a coordenação, né?
E por conta disso a gente tem crianças autistas, a gente tem síndrome de Down, né? A gente tem crianças que vêm com indicação do fono, né, da fono, com indicação do médico para trabalhar às vezes parte respiratória, porque o canto também faz isso, né? Então são várias habilidades que a criança trabalha dentro da musicalização infantil. E quanto mais cedo começa, melhor. Porque a criança está nessa fase de formação, então fica bem mais fácil você trabalhar algumas coisas. Sabe que eu tenho um sonho de tocar violão, né? De aprender Mas a você tocar não toca, violão. Miriam? Não toco violão. Então Eu pronto, danço, tá no eu lugar canto, certo. mas não toco. E essa agenda, né? É uma coisa tão corrida, verdade. mas eu ainda quero, quem sabe, né? Então, Quem sabe na Chorus, quem né? sabe A Chorus na não me Chorus. desperta para mais isso, né? E esse é outro dos benefícios da música. Ela ajuda bastante no estresse, né? Ajuda bastante você a relaxar. Muita gente vem fazer por hobby porque precisa de uma atividade que tire a pessoa daquela rotina, daquele massacre do dia a dia, né? E a música cumpre muito esse papel, porque ela permite você sair. Isso acontece com a dança também, porque além da questão do movimento corporal, você também tem Trabalha contato com a a mente e música. contato com a música e o grupo, né? Eu não sei se eu Sim, cheguei a a falar para questão do você grupo é dessa super questão de dançar aí, que é um grupo há Sim. mais de 15 anos juntos. Sim. Ok. E hoje a música é considerada um aliado importantíssimo na prevenção de doenças neurodegenerativas, seja demência, seja Alzheimer, o que for. Por quê? Porque ela é a única atividade que trabalha os dois hemisférios do cérebro. Então ela tanto ativa muito a parte cognitiva, neurológica, quanto ela ativa o lado das emoções. Fora que ela é uma atividade que exige uma certa complexidade, né? Quando você lê uma partitura, você está usando várias habilidades do seu cérebro, né? Então, ela é considerada um aliado importantíssimo. Tem uma médica, a doutora Cláudia, que trabalha com medicina paliativa, que ela aponta 5 atividades importantes para que você envelheça bem. Então, a primeira que ela fala, que por sinal me surpreendeu muito quando assisti o vídeo dela, porque eu não esperava e eu achei fantástico, é relacionamento. Olha só que interessante. Daí ela fala sobre atividade física, que a gente sabe, ela fala sobre uma boa alimentação, fala sobre... E agora me deu um branco da quarta, mas enfim, a última música. Muita coisa, né? A meditação. Meditação. Então, é relacionamento, alimentação, atividade física, meditação e música. Ela coloca a música como uma atividade, você inclui o aprendizado da música na sua vida como uma atividade para você estimular o seu cérebro. Por causa disso, porque ela é considerada a atividade mais completa que existe, né? Então, assim, eu me sinto plenamente satisfeita trabalhando com isso por vários motivos, mas um deles também é saber que através da escola eu estou proporcionando essa oportunidade para muitas pessoas, né? Ótimo. E fazendo um trabalho que é o que a gente procura, a gente se empenha, que seja de qualidade, né? Rosa, quando a gente gosta muito das coisas, daquilo que a gente faz, né? A coisa meio que transcende, né? Sim. Ultrapassa o nosso olhar, acho que os olhos acabam falando, né? Sim. A alegria de poder lidar com isso. Deixa eu te pedir uma coisa, você toca pra gente? Toco. O que você vai tocar? Eu vou tocar Luísa, do Tom Jobim, que é um dos meus ídolos, né? Nós temos muitos mestres aqui no Brasil. Lindíssima música, lindíssima. E Tom Jobim é realmente uma grande referência, é ainda hoje uma grande referência no mundo todo como música brasileira. O teu estilo musical é MPB? Então, a minha formação é de música clássica, a minha formação no conservatório foi de piano erudito, né? Mas eu me apaixonei pelo jazz e pela música popular, ainda no conservatório. Então, assim, o meu contato com a música erudita ficou mais por conta da minha formação, mas o que eu amo de paixão realmente é o jazz e o MPB. Mas aqui na escola a gente tem as duas modalidades para qualquer instrumento, tanto erudito quanto popular.
E o canto também a gente trabalha o lírico e o popular. Tá, antes da gente tocar, então, você hoje na escola, são 10 salas, né? Você São tem 10 salas, né? E cada sala, quais os instrumentos que você tem, o que a tua escola oferece aí para quem quer começar a trabalhar com música, quem quer começar a aprender a lidar com os equipamentos, o que você tem de instrumento? Piano, teclado, acordeon, violão, guitarra, contrabaixo, cavaquinho, ukulele. Aí tem também bateria, percussão, violino. Gente, tem tudo. E a musicalização infantil. Há sopros também. Sopros a gente tem tudo. Saxofone, trompete, flauta transversal. E quantos colaboradores você tem aqui de professores? 22. Um leque grande, hein? E como que você controla isso? Alunos, qual o número de alunos hoje? 120. Bastante. Horário de funcionamento? Das 9 às 21 horas de segunda a quarta, Tá. quinta das 9 às 20, sexta das 9 às 18 e sábado das 8 ao meio-dia. Muito bem. Os horários são flexíveis, né? Assim, a gente tem, de acordo com a necessidade do aluno e a disponibilidade. E também os cursos são personalizados, isso é muito importante, né? A gente procura atender a necessidade e o desejo do aluno. Então, na primeira aula, que é uma aula experimental grátis e sem compromisso, o professor vai conhecer o aluno, saber qual é o propósito, qual é o objetivo dele, e aí vai traçar um caminho junto com ele para atender esse objetivo e esse desejo que ele tem, né? E uma coisa que a gente tem muito legal aqui, Miriam, é que a gente oferece um mês de aula experimental com desconto especial. Porque, assim, é muito difícil você saber em uma aula que é isso mesmo, que né? Que você está gostando, ou que é esse instrumento que você quer, né? Que às vezes você vem com uma ideia e daí você vê os outros instrumentos e fala, mas eu achei aquele tão legal também, né? E existe uma proposta de mesmo, se eu chegar, como eu te disse, a questão do violão, né? Que eu tenho esse sonho de me tornar aí uma... Minha mãe fala violeira, eu falo, não, mãe, violeira não. Mas assim, a proposta desse tempo, esse período experimental, vocês apresentam os outros instrumentos também ou não? Se você quiser, pode ser, tá? Mas, por exemplo, você pode fazer um mês experimental de violão, aí você fala, deixa eu fazer um outro mês experimental de outro instrumento. Pode. Porque a questão do mês experimental é importante para você realmente saber que você tem certeza disso e qual que é a diferença de você fazer o mês experimental ou não. Primeiro que você vai ter um desconto para fazer esse mês e segundo que você não efetua a matrícula. Você só vai fazer a sua matrícula, que também tem taxa única de inscrição, a gente não tem rematrícula, depois desse mês. Se você fizer esse mês e falar assim, não é isso, acho que não era eu tinha uma outra ideia, uma outra expectativa, ok. Você não está compromissado com a escola de nenhuma maneira, entendeu? Então, gente, olha... Isso foi uma coisa legal, porque a gente percebeu que muita gente ficava meio assim, mas eu vou fazer matrícula, vou ter um custo inicial, e daí se eu não quiser e tal, né? Então, assim, foi uma ideia que eu tive há 2 anos, que deu muito certo. Tá funcionando assim, bem. Muito bem. Porque tem gente que às vezes não tem instrumento, vai comprar. Daí como é que você vai comprar uma coisa que você não sabe se você vai querer, tem razão, né? O meu filho mais novo, nós compramos um violino para ele. Ele fez 2 meses de aula e o violino está guardado. E o violino está guardado. Isso é muito comum. E aí, aproveitando, a gente também tem uma outra possibilidade, que é da pessoa fazer as aulas com o instrumento da escola. Só não pode levar, mas pode vir estudar aqui. Então, se quiser fazer esse mês experimental só estudando aqui na escola, não tem problema. Vem, faz a aula, depois vem 1 ou 2, 3 dias, quando puder, para estudar, nos horários que a escola tiver sala e instrumento disponível. E aí a pessoa tem calma para decidir, né? Não precisa fazer o investimento logo de início. Tem instrumentos que não são tão caros, não são difíceis de adquirir e nem tão difíceis de você depois vender, mas alguns são, né? Por exemplo, um saxofone é um instrumento caro, por mais barato que ele seja, né? E depois você não vende fácil também. Não. Então, ter a possibilidade de experimentar isso, né, sem ter que fazer o investimento inicial, também é uma coisa que ajuda muito, né?
a última pergunta para você. Você só dirige a escola hoje ou você também dá aula? Poucas aulas, porque cuidar da escola dá muito trabalho. O administrativo né? O administrativo toma gerir muito não tempo, é fácil. Então, assim, eu tenho dado cada vez menos aulas. Assim, na proporção que a escola vai crescendo, as minhas aulas vão diminuindo, né? Mas eu ainda dou algumas aulas. Eu gosto muito porque eu acho que estar em contato com essa parte pedagógica e didática me ajuda também na minha gestão dos professores, né? Saber quais são as dificuldades que estão surgindo. Um grande desafio que a gente tem hoje como escola de música e como professor é a tecnologia. Porque as nossas crianças, os nossos adolescentes ficam cada vez mais tempo na internet, seja no celular ou seja no tablet, né? Então, entender essa realidade, saber de que maneira a gente pode tornar a aula de música interessante para esse aluno que está o tempo todo focado em tecnologia é muito importante. Mas para isso eu também preciso estar em contato com o aluno, preciso saber o que está acontecendo com ele, preciso acompanhar o que está acontecendo nessa realidade, né? Então eu tenho aluno criança, tenho aluno adolescente, tenho aluno adulto, então ainda mantenho alguns, porque eu acho importante eu saber na prática o que é que os meus professores estão vivendo para poder ir buscar uma orientação, para poder buscar aprimoramento, para poder ir ver de que maneira a gente pode resolver essa questão, né? Porque se a gente acredita na importância da música, eu acredito, né? Eu não quero perder essas crianças para um tablet, para um celular, para um computador, né? Principalmente as crianças, porque os adultos sabem o que eles querem, né? Mas criança e adolescente nem sempre, né? Então, assim, dou poucas aulas, mas ainda dou e é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que dar aula me ensina muito, em todos os sentidos. Eu acho que muito do que eu sei hoje, eu sei por conta de alunos que me desafiaram. Não. Alunos que fizeram perguntas que eu nunca tinha pensado, né? Assim, por que é assim, não é de outro jeito? Nossa, eu preciso pesquisar isso demais, né? Eles mexem. E por causa da dificuldade que um aluno apresenta, né? Então, assim, isso são desafios que você tem dando aula, que eu acho que promovem um crescimento muito grande. Então, eu acho que eu gosto de dar aula. Eu tenho alguns colegas, diretores de escola de música, que só não dão mais aula, né? Mas eu não pretendo ir para esse lado, assim, nem que eu mantenha 3 ou 4 alunos, mas eu gostaria de continuar dando algumas aulas, né? E a COSES faz parte de uma associação que chama Central de Apoio às Escolas de Música, que é uma associação nacional. Isso é muito importante também, porque dá um respaldo muito grande para nós em todas as áreas. Não só na parte didática, pedagógica, mas também marketing, jurídico, tudo. Que legal. Então isso é muito legal. E a gente tem uma certificação dessa associação. Vamos lá, então? Isso é muito Bora legal. tocar? Vamos tocar. Então, vamos ouvir um pouquinho a Rosa. Espero que eu consiga tocar Luísa Tom Jobim. Eu gostaria de falar só, Miriam, que essa sala, ela foi batizada com o nome de um grande pianista que Campinas teve, pianista e professor de quem eu tive a oportunidade e o privilégio de ser aluna também, que é Bebeto von Büttner. A gente tem um quadro aqui que eu não sei se dá pra ver muito bem, esse é ele. Ele nos deixou... Mas eu vou tirar uma fotinha dele pro vídeo. Isso, ele nos deixou há 3 anos, muito novo ainda, ele estava com 64 anos, né? Mas ele era um gênio como pianista e como professor de harmonia. Muitos dos professores que estão aqui hoje passaram pelas mãos dele. Então essa sala é batizada em homenagem a ele, que é uma maneira de a gente tornar a memória dele viva. Que homenagem linda, que bom. Então eu tenho uma honra muito grande de poder fazer essa homenagem para essa pessoa incrível, genial e maravilhosa que era ele.
Parabéns. Obrigada. Gente, olha, então nós vamos encerrar aqui. Eu quero agradecer, Rosa, a tua disponibilidade de vir apresentar pra gente, né? E convidar vocês, vem conhecer a Coras, é a Avenida José Bonifácio 2304, estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, como Coras Escola de Música. E eu quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade, eu que pelo privilégio, pelo convite. Uma honra para mim também, Miriam. Obrigada. Sucesso pro Roda de Saia. Amém, né? Tamo aí trazendo mulheres interessantes. E eu vejo vocês então, gente, no 7º encontro do Roda de Saia, mês que vem, em julho, friozinho. Vamos ver quem é que a gente vai trazer aqui. Um beijo. Obrigada.